muito bem-vindas ao mais um programa Mulheres em Movimento. Eu sou a Izzy e esse programa vai ao ar todas as segundas às 20 horas nos canais do YouTube, nos canais do Facebook Mulheres em Movimento. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, mulheresemmovimento.itapiranga. Nesse Instagram a gente coloca os cortes da semana. Aí você pode acompanhar essas mulheres empreendedoras, empresárias aqui de toda a nossa região. E esse é um espaço que a gente traz a força da mulher e seu protagonismo feminino dentro dos negócios. Aqui nós acreditamos que toda mulher carrega dentro de si um poder imenso de reconectar, de crescer, de liderar e também de conquistar. O movimento, ele é decisão. Movimento é coragem, é não aceitar ficar parada diante dos desafios, mas escolher avançar mesmo com medo. Neste podcast, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento profissional, crescimento pessoal, sobre inteligência emocional, empreendedorismo, liderança feminina. Compartilhamos histórias reais, histórias de verdade, aprendizados, estratégias e principalmente a conexão que nos fortalece. Porque quando uma mulher se inventa, ela transforma a sua própria vida. E quando várias mulheres se movimentam juntas, elas transformam o mundo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Vera Dietz. Mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores do programa. MT Outdoors, DF Goiás Outdoors, da Carilene, quero agradecer imensamente por acreditar nesse programa. Cicobi Crédito Itapiranga, a Farmácia do Abrão, em nome da Rosane e do Abrão, nossos parceiros desde o início, acredito muito no protagonismo feminino, a Texan Energia Solar, a Alice e o Márcio, a Inatec Contabilidade, o Vicente, a Thaís e a Tecla, Entre Nós Movelaria, a Karine, Sicredi, a Intense Comunicação e Marketing Limitada, do Alfredo, a Dadilândia, a Dadi, também já esteve aqui no programa, acredita muito nesse propósito de a gente evidenciar a mulher e os seus negócios. O Instituto Brasileiro de Transportes Rodoviário de Cargas, que é lá de Brasília, com o Carley como o diretor executivo, HS Consórcio, Consórcio da Família, a Vanessa e o Francelino, acreditando muito no poder da mulher, SP Outdoors, a Aline e o Diego, a Ana Raquel Camargo, geriatra, a Berna Fashion, também aqui com a Berna e com a Salete, nos auxiliando e nos apoiando nesse projeto para que a gente consiga levar até você informações, dicas práticas de todas as mulheres aqui do nosso município e também de toda a nossa região. E hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que carrega no coração as raízes do interior, atravessou oceanos em busca de crescimento, enfrentou desafios longe de casa e voltou para construir seu próprio sonho. Ela é filha de agricultores, é uma mãe dedicada, empreendedora e uma mulher movida pela família, mas também pela coragem. Vera, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Mulheres em Movimento. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua história, das tuas vivências. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Izzy. Dizer que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Mesmo com frio na barriga, né, como a gente fala, é sempre um desafio para a gente, mas é muito bom. Te agradeço. O Mulheres em Movimento tem esse propósito, né, de a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto, do nosso dia a dia, fazer algo diferente, mas também fazer algo que fique gravado, tanto para nós, para os nossos filhos, né? Daqui a 10 anos os filhos vão olhar, olha a mãe como é que era naquele momento, né? Conversando sobre negócios, sobre a família, como isso é legal. Mas para as pessoas conhecerem um pouco mais você, Vera, quem é a Vera? É uma pergunta sempre difícil, né? Quando a gente precisa falar das nossas emoções, precisa falar da gente,
mas eu diria em poucas palavras que a Vera é uma mulher, uma menina mulher de raízes fortes, escolhas muito corajosas e que ama sua família. E que hoje posso sinceramente falar que é muito feliz, em poucas palavras, porque sou filha de pais agricultores, Hilda e Walter Dietz, ambos moradores de Linha Becker. Nasci e cresci no interior com muito orgulho, sou a filha mais velha do casal, de 3 filhos. Meus irmãos são a Camila e o Anderson, no qual a gente tem uma parceria e um carinho muito grande sempre. E eles são meus maiores apoiadores, incentivadores da vida inteira. São meu ponto de apoio, minha base, meu equilíbrio. E eu sou bem franca em falar que se eu sou o que sou hoje, o que eu conquistei é por conta da minha família, da minha base, dos meus pais. E você é a filha mais velha da... Como é o nome dos teus pais mesmo? Hilda e Walter Dietz. Você é a filha mais velha. Como você se sente sendo a filha mais velha? Eu sempre fui muito responsável. Meus pais sempre me falam, talvez essa questão de ser a filha mais velha. Eu tive a minha irmã 4 anos depois de mim, a minha mãe teve a minha irmã e 1 ano depois nasceu o meu irmão. Então, o irmão era o bebê da família e a minha irmã não era mais, mas ainda era um bebê. A minha mãe sempre me fala que eu, desde pequena, fui muito responsável, muito ajudante, prestativa com eles e sempre responsável pelos 2 também. Desde ali já nasceu esse carinho, esse amor que eu tenho por crianças e eu sempre tive uma relação muito boa com eles, com a minha família. E desde pequena, muito responsável. A gente às vezes faz alguns estudos, né, sobre família, sobre filhos. Eu gosto muito de ler sobre isso, até porque às vezes quando a gente conversa com os filhos mais velhos, né, os irmãos mais velhos, sim, a gente vê que eles são muito diferentes às vezes do segundo, do terceiro, enfim, depois, né? Porque os filhos mais velhos, eles carregam, eu acho, né? uma responsabilidade maior, né? Eu estou fazendo o início, estou abrindo o caminho para que vocês sigam. Então, eu vejo isso que você, com a tua fala, né, de quanta responsabilidade também, às vezes, o irmão mais velho carrega, né? Sim, eu concordo também. O irmão mais velho sempre tem, eu acho que uma responsabilidade maior também de estar sendo o apoio para os outros irmãos, né? Eu acho isso muito, muito interessante de quando vem aqui, eu sempre pergunto, né? Qual é o teu sentimento de ser o irmão ou a irmã mais velha, né? Você estudou em Linha Becker. Isso, os primeiros anos iniciais estudei em Linha Becker, lá a escola naquela época era ativa ainda, do 1º ao 4º ano fiz lá. E depois eu migrei para a escola de Santo Antônio, onde as comunidades vizinhas se encontravam por ser uma escola maior. Lá fiquei, estudei até o 8º ano e o 2º grau acabei finalizando aqui na cidade, na Escola São Vicente. Onde eu tinha, com 16 anos eu saí de casa, tive que amadurecer muito cedo, mas sempre foram escolhas minhas que vinha no meu coração. Saí de casa com 16 anos, fiz o 2º grau aqui na Escola São Vicente, onde desde então já comecei a trabalhar, batalhar pelos meus objetivos. Fui no início faxineira, babá, fazia o que eu encontrava, eu fazia, trabalhei desde muito cedo, batalhei, depois consegui trabalhar na lotérica, onde já me realizei, onde eu tinha contato com mais pessoas, fui vendo esse meu prazer em trabalhar com pessoas e finalizando o 2º grau, acabei indo com 18 anos, um dos meus grandes sonhos foi sempre conhecer um outro mundo, outros países, e finalizando o 2º grau foi então que aconteceu que eu acabei indo para a Europa. E esse sonho de ir para a Europa, eu vejo isso muito forte em vários moradores ali da comunidade Linha Becker. Por serem descendentes, né, de alemães, você também tem dupla cidadania? Isso, eu sempre tive desde pequena essa vontade gigante dentro de mim de conhecer a Europa, de ir para a Alemanha. Eu nasci e cresci junto com os meus primos, meu pai era agricultor
trabalhou a vida inteira em sociedade com seu irmão, então eu tive uma infância muito feliz, com primos, avós presentes, sempre no mesmo pátio. Tive a convivência do meu avô e da minha avó até meus 16 anos. A minha avó, inclusive, é viva até hoje, vejo ela todos os finais de semana, a gente convive junto, é muito bonito. E o meu avô veio da Segunda Guerra para o Brasil, onde ficou um tempo na Argentina, depois veio para a linha Becker. Então, a gente, desde crianças pequenas, escutava muito as histórias dele, as histórias da Alemanha, e foi ali que nasceu essa paixão, esse amor em um dia conhecer um outro país, conhecer de onde que ele veio. O tempo foi passando, a minha família conseguiu a dupla nacionalidade, foi onde as portas se abriram e ainda mais aquela vontade de conhecer um outro país. E assim as coisas foram acontecendo, esperei fazer meus 18 anos, ter a minha maioridade para então seguir esse meu sonho, que era ir para a Europa. Falando um pouquinho da história, eu gosto demais da história da época que o pessoal, né, teve a Segunda Guerra, que teve todo esse sofrimento. Toda essa história, teus avós devem ter contado porque eles passaram por isso, né? Em função de que as mulheres, eu gosto muito de tocar um pouco nesse assunto, porque na época da perseguição aos alemães aqui no Brasil, em especial aqui na nossa comunidade, as mulheres ficaram sozinhas, né? Na colônia, digamos assim. E eu acho que elas foram extremamente importantes para que tudo o que nós temos hoje continuasse. Porque os homens até então geriam os seus negócios, as suas propriedades, a sua terra, enfim, mas quando eles saíram daqui para não serem presos, quem ficou na colônia? As Né? mulheres. As mulheres. Ela... A tua avó teve um papel super importante dentro da comunidade, né, de Linha Becker. Sim, ela tem histórias incríveis, ela se emociona até hoje contando pra gente. Hoje eu sou muito grata, a gente convive com ela todo final de semana, vou lá com muita alegria, busco ela almoça com a minha família, é um prazer. Ela ontem ainda estive com ela poder conhecer os seus bisnetos, conhecer os meus filhos, toda essa outra geração que vem, mas assim, ela tem histórias de força, de superação que emocionam a gente e nos dão ainda mais motivo de não desistir também, de seguir sempre firme no nosso propósito, nos nossos sonhos, porque eles passaram por épocas muito difíceis e nunca desistiram também. E ela hoje é muito feliz também por ainda poder viver lúcida, uma cabeça muito boa, e ela é realizada por poder viver e participar e conviver conosco ainda todas essas fases da vida. E quando a gente tem pessoas, né, avós, dessa forma, eu acho que a gente tem que honrar muito, porque tudo o que a gente né, a gente tem aonde se espelhar, a gente sabe que a força dela, ela foi para tua mãe, a tua mãe colocou em você e você está colocando nos teus filhos. Isso. Então, honrar isso é muito importante. Eu acho muito lindo quando você diz, assim, na tua história, quando tu mandou para mim, assim, de que todo final de semana a gente está na casa dos meus pais, né, fazendo o almoço, se reunindo, e agora você traz isso que a tua avó sempre está junto. Isso é uma memória que jamais você vai conseguir perder e os teus filhos vão ter, né? Como é bacana isso. Sim, é um prazer, eu sempre digo, eu sou muito realizada no que eu faço, no meu trabalho, mas a minha maior alegria, e eu vejo nos meus filhos hoje também, é a espera que a gente tem pela sexta-feira à tarde, pelo final de semana, em poder se encontrar com a família, com a nossa base, com o nosso maior apoio, poder ir na casa dos meus pais, poder mostrar um pouco para os meus filhos tudo que é memória afetiva, essa infância raiz que eu tive, da onde eu vim, eles poder desfrutar um pouco disso também, eles têm ainda a Bisa, que é viva, que conta até hoje histórias para eles também. Então isso tudo carrega um significado muito grande, eu sou muito grata por poder viver tudo isso. E ouvindo essas histórias, né, do teu avô, da tua avó, então fez você ter esse sonho de ir para a Europa. Isso. E qual foi a sensação, assim, olha, eu vou ir, tá, tô com tudo pronto, tô indo.
quando chegou lá, como é que foi essa sensação? Nossa. Sozinha? Claro, Sozinha. lá não estava sozinha, né? Sim. Mas ir sozinha. Né? Eu tinha 18 anos, era uma menina, acabado de me formar no 2º grau, mas sempre eu tive no coração essa vontade muito forte. Claro, tive tias e pessoas que não queriam isso para mim, me falavam, vai estudar, faz uma faculdade, mas não, eu tinha aquele propósito, aquela vontade forte dentro de mim de ir conhecer a Alemanha, conhecer a Europa, outra cultura, outras pessoas, e foi o que eu fiz, bem decidida. E então, 18 anos, fiz meu passaporte, tinha minha dupla nacionalidade feita, fui para lá. Conheci as pessoas que foram comigo 2 semanas antes de ir para lá. Foi um vizinho meu, muito amigo meu, o Ansgar, me levou lá de Linha Becker, e fui com a Irene Verlan, que se tornou uma grande irmã minha, que eu tenho contato até hoje, a gente tem uma convivência muito boa. Mas eu sou bem sincera, foi muito difícil. Eu fiquei os primeiros 6 meses, eu fui para a Áustria. Foi numa temporada de inverno, numa estação de esqui, em Zürs, era o nome do lugar, Zürich, eram cidades vizinhas, e trabalhavam só com essa gastronomia. A gente trabalhava na gastronomia em hotéis, e era muito frio, então foram 6 meses gelados. A comunicação com a minha família em casa era outra história. Isso parece ser tão próximo, mas eram 17 anos atrás, então a gente não tinha celular, não existia essa tecnologia que existe hoje, essa forma de comunicação. Eu ligava para os meus pais uma vez por semana, através de um orelhão, precisava atravessar a cidade para comprar uma ficha, para poder ligar para casa, tudo tinha um custo muito alto também. E o nosso propósito era trabalhar, economizar para conseguir depois algo aqui, realizar alguns sonhos no Brasil. Então, eu sempre tive muito foco e eu sabia que essa era a minha escolha e que eu não podia desistir. Mas eu sou bem sincera, que aqueles 6 meses foram os 6 meses que eu passei o maior desafio da minha vida. Se não foi os 6 meses, mas os primeiros 3, 4 meses eu chorei todo dia. Gente, foi assim um desafio gigante, porque eu era uma menina, nunca tinha saído de casa, eu tinha que aprender a me virar. A gente é outra cultura, outro povo, você trabalha muito, sou bem sincera, a gente trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, 6 meses sem um único dia de folga, então desafiador mesmo. Mas a gente sabia de tudo isso, sabia do desafio que tinha, e eu sempre digo para as minhas amigas, hoje quando eu conto, ou para as pessoas quando eu falo da minha história, que era um outro país, era do outro lado do mundo, então você não tinha possibilidade de pegar um ônibus e vir para casa. Eu sabia que era uma escolha minha, que eu tinha que persistir nessa escolha, que eu queria muito e que eu tinha que mostrar que era possível, que eu ia conseguir. Mas o tempo foi passando, eu fui aprendendo cada vez mais a lidar com as pessoas, gostando do trabalho. A gente foi fazendo uma amizade muito forte, eu, a Irene Ansgar, os 3 brasileiros então que estavam lá trabalhando juntos. Eles eram a minha família, o que eu tinha lá, e o tempo passou, e quando eu vi também os 6 meses passaram e eu pude voltar de novo para minha família. Pois é, falar da Irene Verlan, sabe que ela é minha cunhada, né? Sim, que legal. E eu admiro muito ela, porque às vezes tem épocas, né, que ela diz assim, olha, aqui eu não consigo fazer nada a não ser ficar dentro e trabalhar. Isso. E é tudo, e assim, a paisagem. Tu tá no Brasil, tropical, um país tropical, lindo, maravilhoso. Como é que foi para ti essa sensação de chegar lá e ser tudo branco? Neve. No início, as primeiras 2, 3 semanas, você acha lindo, maravilhoso. É aqueles cenários de filme paradisíacos, como a gente fala, né? Mas depois, graças a Deus, dentro dos hotéis onde a gente trabalhava, nos restaurantes, são países de primeiro mundo, então existe calefação, é tudo muito cuidado, você trabalha com roupas normais, você não passa frio jamais, é tudo muito bem preparado, mas aquele cenário, aquele frio, a falta de sol acaba te angustiando. Eu acho que é por isso que as pessoas na Europa, a cultura deles lá, são automaticamente pessoas mais frias. Eles não conseguem trazer dentro deles essa energia, essa felicidade, essa hospitalidade que o nosso povo brasileiro tem. Porque eles realmente têm muito mais frio do que calor, pouco sol. Olha, você tem que ter uma cabeça que nem a gente que ia para trabalhar
saindo de um país tropical que nem o nosso, com alegria, uma energia boa, alta astral, muito bem preparada para trabalhar num lugar assim, onde você fica trancado, praticamente trancado, no trabalho, 5, 6 meses no ano, trabalhando muitas horas. Claro que o foco era isso, mas você precisa estar muito bem emocionalmente para não entrar em um outro problema, numa depressão. A saudade é grande da família. Mas eu sempre digo, se isso era muito meu desejo, eu tinha isso muito na minha cabeça e no meu coração, e as coisas você consegue. Aí você vê que é isso que você quer, você batalha, persiste, o tempo vai passando e você aos poucos vai realizando seus sonhos com o que você consegue ir lá. Então tudo isso vale a pena. E também, né, porque você vai para lá com um tempo Isso, previsto, né? Eu vou isso. ficar tanto tempo, então automaticamente o teu subconsciente ele vai trabalhando isso, ó. É só mais um pouco, é só mais um Isso, pouco, vou né? aguentar. É claro que eu tenho amigas conhecidas que, de linha Becker, inclusive, que foram e acabaram ficando lá, né? Às vezes tem pessoas que se apaixonam pelo mundo de lá também. Às vezes o contato com a família não é tão grandioso como eu sempre tive com a minha, né? E são escolhas, eu sempre digo. Mas eu desde sempre sabia que isso era uma fase da minha vida que eu faria por alguns anos e depois eu retornaria para o Brasil, porque o meu desejo mais forte dentro de mim sempre foi empreender, ter algo meu próprio e estar perto da minha família. Isso era inegociável para mim. Eu sempre digo, eu dizia para os meus pais também, dinheiro nenhum vai fazer eu ficar lá. Futuramente, eu quero morar em Itapiranga, eu amo essa cidade, eu sempre digo, amo as pessoas aqui, eu quero ficar aqui e estar próximo de vocês, construir uma família aqui e estar perto da minha família. E quanto tempo tu chegou a ficar lá na Europa, no Foram total? Foram 8 anos, e eu acabei trabalhando 3 anos na Áustria, sempre um período de 5 meses e meio, 6, onde eu acabava voltando, ficando 5 meses aqui, trabalhando um pouco no comércio aqui também nesses meses, retornava para lá. Aí surgiu uma hora a oportunidade de ir para a Alemanha, onde eu podia trabalhar 8, 9, 10 meses, um tempo maior. Foi o que eu acabei fazendo, optando para não ficar tanto tempo no Brasil e para ser mais vantajoso para mim lá também. Então foi assim que eu fiz. Acabei ficando 3 anos na Áustria, depois voltei, surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, fui para lá onde eu ficava 10 meses, retornava só para dezembro, janeiro aqui, mais para o Natal, o Ano Novo, e lá a gente pegava então também na Alemanha um período maior de verão de calor, o que facilitou também a permanência ou aguentar lá com as pessoas, né? Foi um pouco mais fácil na Alemanha. E a gente já estava acostumado com o povo, com a cultura, essa mudança de vida. Então, na Alemanha foi mais fácil que os primeiros anos de Áustria. Mas tudo foi acontecendo, fluindo bem, até que quando completaram 8 anos, eu tinha 26 anos, eu falei para os meus pais também, deu, chega, não quero mais isso para mim, é o momento de fazer outra escolha, de trabalhar aqui no comércio, de ficar aqui. Eu já tinha conquistado a minha casa, um carro, algo assim que eu almejava, um início aqui, e o meu próximo sonho era ter algo meu, ter um negócio próprio. Eu pensei, já fiz isso que eu queria por algum tempo, agora o meu maior desejo era ficar aqui perto da minha família e conquistar, construir algo aqui no Brasil para mim. E daí você veio e foi trabalhar Isso, na lotérica? Não, eu já trabalhei na lotérica antes de ir para lá. Aí eu retornei para cá, conquistei minha casa, como eu falei, algumas coisas, e eu fui trabalhar no comércio local. Foi ali que as coisas foram fluindo. Trabalhei alguns meses no comércio, ganhei a proposta de trabalhar na CIA da Saúde, que era uma rede de produtos naturais, uma loja que tinha abrido na cidade fazia uns 3, 4 meses, gerenciada pelo Ademir. E daí ele me convidou para trabalhar com ele, aceitei, nunca tinha conhecimento zero por essa linha de produtos, mas aceitei. As coisas, eu sempre digo, quando parece que é para ser, né? Foram acontecendo, fluindo, trabalhei com ele uns 10, 11 meses, quase um ano. Eles tinham uma rede de lojas, que Itapiranga, São Miguel, mais algumas no litoral. Foi quando ele, com os irmãos, decidiram que eles não queriam mais a de Itapiranga e a de São Miguel. A de Itapiranga eles acabaram oferecendo para mim, que já trabalhava com ele, já tinha um pouquinho de conhecimento em alguns meses de trabalho com ele. E foi quando surgiu uma luz no fim do túnel e eu pensei, nossa, é para ser, as coisas estão acontecendo.
Eu nunca me imaginei nesse universo de suplementação, chás, produtos naturais, mas eu pensei se aconteceu agora, se isso veio para mim, essa proposta, é hora de enfrentar, engrenar mais nesse sonho que eu sempre tive de ter algo próprio para mim, mas com muito frio na barriga, fiquei bem indecisa. Sentei, chamei os meus pais, conversei com eles novamente, que sempre foram a minha inspiração, o meu apoio em tudo. Eles mais uma vez me incentivaram, me deram forças e falaram que eu era capaz, que eu iria conseguir. Se esse fosse meu sonho, eles estariam do meu lado. E foi o que aconteceu. Aceitei a proposta, comecei a gerenciar a CIA da Saúde no momento, que era uma rede de lojas de produtos naturais, aonde eu fiquei por 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando nessa rede. Aí eu percebi que não era mais vantajoso fazer parte da rede, mas queria muito seguir com essa mesma linhagem de produtos. Foi quando eu decidi inventar, criar, com a ajuda de marketing de outras pessoas, um nome próprio, uma loja própria, só realmente minha, sem ser filiada a uma rede, algo assim. E assim, só para a gente contextualizar um pouquinho, porque essa loja que você tinha, a CIA da Saúde, que você estava trabalhando de funcionária, isso era de produtos naturais. E isso é uma coisa muito inovadora para Itapiranga, né? Itapiranga sempre não era vamos supor assim, um costume das pessoas fazer suplementação, Não. se cuidar. Um ramo conhecido, né? Era um ramo totalmente novo, mas que com a tua visão vai crescer, vai ter novas possibilidades. Você teve medo no começo de assumir? Agora então, ó, Vera, nós não queremos mais, agora é contigo o negócio. Qual foi a tua sensação nesse momento? Um medo muito grande, né? Um medo, insegurança, um desafio. Mas, como eu citei aqui, com a ajuda dos meus pais, eles me incentivaram desde sempre muito, e o meu desejo de empreender, trabalhar com vendas, produtos, sempre foi muito grande. Foi então que eu encarei esse desafio. Até então, tu não tinhas, sempre tinha a ideia de empreender, de ter o teu próprio negócio, mas tu tinha alguma ideia antes de iniciar esse negócio com outros produtos? Eu me via com uma loja, sei lá, de vestuário, de calçados. Eu nunca me vi com uma loja de produtos naturais. Eu sempre comento isso com a minha família. Mas eu acredito muito, tenho muita fé que nada é por acaso. As coisas acontecem como devem ser, né? E que nem você falou antes, não era um ramo muito conhecido, as pessoas não conheciam os produtos. Imagina, hoje a loja tem 11 anos, há 11 anos atrás, menos ainda, hoje ainda muitas pessoas não conhecem, não são consumidoras desses produtos, mas há 11 anos atrás foi muito difícil. Eu escutei de várias amigas minhas, não vai dar certo, tu é louca, isso não vai engrenar em Itapiranga, a cidade não tem estrutura para uma loja dessas, mas como me surgiu essa oportunidade, eu pensei, não, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer dar certo, tudo que eu sempre sonhei, almejei, eu sou muito positiva, coloco na cabeça e no coração, eu acredito muito no trabalho, na força de vontade e vamos fazer acontecer. Eu tinha o apoio dos meus pais, da minha família, claro que é difícil, eu sempre falo, empreender, ter um negócio tem muitos desafios, você precisa de muito foco, persistência. Os primeiros 2 anos que eu assumi, 2, 3 anos, foram apenas para pagar investimentos, fidelizar clientes, fazer as pessoas conhecerem os produtos, e é ali que a maioria das pessoas desiste, né? Nos primeiros anos, na dificuldade. É difícil para todos, tudo que você começa é difícil. Precisa muito trabalho, dedicação, foco, estudo. Como eu não conhecia muito essa linhagem, fiz muita parceria com nutricionistas, tive até uma nutricionista, a Kerlin também, que é amiga minha até hoje, de São Miguel, que vinha, atendia na loja nos primeiros anos para chamar mais público, chamar pessoas, falar para as pessoas sobre alimentação saudável, sobre se cuidar, estilo de vida mais saudável. Tudo isso foi incrementando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fazendo as pessoas aos poucos conhecer um pouco mais os produtos que a gente tinha, esse ramo de alimentação saudável, e as coisas foram fluindo e acontecendo. E quando você fala, né, que as pessoas
Isso é histórico, Vera, as pessoas dizer que não vai dar certo. É. Olha, eu não sei de todas que passaram por aqui, todas tiveram essa sensação. Nossa, o pessoal dizia assim, ah, não vai dar certo, porque isso não vai dar certo. Aí veio a Tuana ali do sushi, ela falou assim, bom, fizemos até uma pesquisa. A nossa pesquisa dizia que sushi seria a última coisa que o povo de Itapiranga ia comprar. Olha. Então, olha agora, né? Então, como o empreendedor, a empreendedora precisa ter foco e também ter um propósito, Isso. né? E isso fica claro em você, de que você poderia ter desistido. Com Como certeza. você teve apoio da tua família, dos teus amigos, algumas, isso não vai dar certo, mas você estava muito determinado. E isso é empreendedorismo. Eu sempre digo, o empreendedor, ele é visionário. Ele não quer saber se vai dar errado lá. Eu vou fazer, eu vou Isso. tentar. Né? E como é difícil, às vezes, a gente nadar contra a maré. É. Por isso eu falei, a persistência, né? Os primeiros anos são de muitos investimentos. A gente sabe, quem tem um negócio, e isso segue depois com o andar da carruagem, como a gente fala. Você sempre tem muitos investimentos para fazer, precisa se atualizar, melhora isso, melhora aquilo. Mas quando você tem dedicação, trabalho, força de vontade, aquilo fala mais alto dentro de você, você faz acontecer e as coisas dão certo. E durante esse período que você, então, montou o teu negócio, estava no teu negócio, você também virou mãe. Isso. Tive a loja por uns 3 anos e meio, aí eu tive o meu primeiro filho, o amor da minha vida, o Matheus. Hoje ele já vai fazer quase 8 anos, o tempo passa muito rápido. E foi ali que eu me vi insegura mais uma vez, quando o negócio estava engrenando. Surgiu a maternidade, né? Mas era um desejo muito grande meu também. Foi planejado, nada aconteceu por acaso. Eu sempre digo, meus 2 filhos foram planejados. Eu sempre tive esse desejo muito grande de ser mãe. Sou completamente apaixonada por eles. Eles são a minha inspiração, a minha força diária, eu sempre falo. Mas conciliar maternidade com empreendedorismo não é tão simples assim, principalmente para as mulheres, eu sempre falo. Você tem um bebê, nasce uma mãe, você é dona de casa, você tem o teu negócio para gerir, para tocar, são 1001 funções e você tem que dar conta de tudo um pouco. E daí eu precisei de uma funcionária, consegui uma parceira ótima, uma grande amiga, parceira minha até hoje, que é a Daia. Ela está comigo quase 8 anos junto, a gente deu muito certo e graças a Deus, então, surgiu ela na minha vida, que conseguiu tocar a Viva Mais para mim, ali nos primeiros meses, enquanto eu tive meu menino. Depois as coisas foram acontecendo, eu consegui colocar ele numa creche, meio período e tudo foi fluindo muito bem. 3 anos depois eu tive o outro, tive o Murilo. A loja também ia fluindo muito bem, as coisas foram acontecendo e eu dei conta de tudo, como se diz, né? Aos trancos e barrancos, teve dias difíceis, porque ter filhos é um desafio muito grande também, eu sempre falo. A maternidade me deu um giro de 360 graus. Nossa, eu que tinha esse contato com o público, com o meio social todo dia, conversar com pessoas, vender, comprar. E eu amo o que eu faço, sempre falo, mas e daí você se vê presa em casa por 3, 4 meses com uma criança pequena, independente, que precisa de você 24 horas por dia, ao mesmo tempo você tem clientes te chamando, te perguntando, você precisa fazer pedidos, você precisa dar conta do seu negócio. Nossa, é muito desafiador. Eu sempre acho que nós, mulheres, a gente tem uma missão grandiosa nesse mundo. Nós somos as responsáveis de trazer ao mundo pessoas boas. E isso é um fardo, às vezes, para nós, né? Ele é um fardo, mas, ao mesmo tempo, a gente faz com tanta amorosidade, com tanto carinho, com tanto amor, que se torna tão leve. Quando hoje você olha para os teus filhos e vê assim, olha, tudo valeu a pena, eu me dedicar aquele período para eles eram indefesos, precisam do meu apoio, precisam do carinho, precisam da atenção, mas a minha loja também é o meu filho, isso, né? Um filho. Com certeza. Porque a gente também quer que isso cresça, que isso realmente seja algo
extraordinário, assim como os nossos filhos. Então, eu sempre digo, nós mulheres temos uma capacidade incrível de nos reinventar, O tempo né? inteiro. E quando a gente é mãe, eu acho que a gente tem uma sensibilidade muito maior para tudo, para todos os negócios. Como é que você te sente sendo mãe e sendo empresária, conseguindo fazer essa gestão toda? Tu consegue te organizar no teu dia a dia e ainda sobrar um tempinho para você? Sim, eu sempre falo, eu já ouvia de outras amigas, mães, clientes, depois que você vira mãe, você vira uma super mulher, uma mulher maravilha, e é mais ou menos assim. Você achava que antes você era atarefada, que não dava quase conta, depois que você tem filhos, você vê que, claro, tudo são prioridades, mas que se você quer, você faz tudo acontecer, dá conta de tudo também, muito bem. E hoje eu tenho a rotina que eu mesmo faço, eu gosto muito da minha rotina, como eu falei, sou muito grata, sou muito feliz com o meu trabalho, com o que eu faço, levanto muito cedo, de manhã às 5 e pouco, organizo as coisas dos meninos, levo eles para a escola, a gente toma café juntos, sempre eu e meus filhos, levo eles para a escola, vou para a loja, organizo tudo lá, espero as minhas parceiras, as meninas, quando elas chegam para trabalhar junto comigo, priorizo muito o cuidar de mim também. Claro que eu sempre digo, nos primeiros 2, 3 anos de maternidade é difícil, o foco é o filho, você tem a empresa, que nem você falou, também é teu filho, também precisa engrandecer, precisa prosperar, você depende disso, mas as coisas vão acontecendo, as crianças vão crescendo, você de novo se redescobre como mulher, você enxerga que você também precisa se priorizar, que você precisa estar bem em primeiro lugar para os seus filhos estarem bem e para o seu negócio ir bem. E hoje eu foco muito nisso, eu treino todos os dias, se possível, cuido de mim também, porque eu percebi e enxergo que se eu estou bem, automaticamente meus filhos e a minha empresa vai bem. É isso. Esse é o meu pensamento Sei. também. Porque às vezes a pessoa, eu sei por mim. Eu fui mãe, que eu tinha 23 anos, eu fui mãe, depois com 30 de novo, eu simplesmente esqueci de mim. Isso, Eu é esqueci. normal. Eu comecei a viver a minha vida para mim quando eu tinha meus 40 e poucos anos, eu pensando, opa, tá na hora de eu olhar para mim, né? E isso é muito fácil acontecer. Então, como é bom, e eu acho que essa nova geração, essas novas empresárias, elas têm esse olhar de cuidado. Falando de cuidado, a gente poderia falar um pouquinho dos produtos e dessa questão nova que está vindo das intolerâncias, produtos novos que estão surgindo também dentro desse ramo que tu vende. Como é que as pessoas aceitam depois desses 11 anos? Tu acha que aumentou muito o consumo de produtos naturais? Sim, vem aumentando cada vez mais. As pessoas hoje, a tecnologia mostra tudo isso também. Todo mundo tem acesso muito fácil na palma da mão das atualizações, das atualidades de produtos. E eu sempre falo, converso muito com as meninas que trabalham comigo. Saúde é o nosso foco sempre. E o que a gente acabou de falar, de se cuidar, de se estar bem, eu priorizo para elas também. A gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar. A gente também é motivo de inspiração para os nossos clientes. Se eles nos enxergam bem, felizes, eles vão buscar isso também. E as pessoas cada vez mais buscam produtos mais naturais, ervas, chás, suplementação. Esse ramo cresceu muito, a gente percebe muito. Com certeza, como eu falo, por conta da tecnologia também, as pessoas têm hoje mais acesso a essas coisas, mas as pessoas hoje priorizam cada vez mais um estilo de vida mais saudável, qualidade de vida. Isso iniciou há uns anos atrás, né? Isso não vem também agora começou, não. Tem muitas pessoas que já viviam isso há muito tempo. Mas também o que a gente percebe é que muitas pessoas estão começando, depois de uma idade mais avançada, com intolerâncias. Isso, adoecer, né? Adoecer. Como a gente estava conversando antes, infelizmente hoje a gente tem muita alteração no trigo, no leite, que são hoje as alergias mais recorrentes nas pessoas, nos clientes que vêm nos procurar. Então as pessoas estão muito
doentes, inflamadas. Infelizmente, a nossa alimentação hoje é muito manipulada, muito produto químico misturado junto, o que acaba acontecendo isso. As pessoas hoje sofrem muito com alergias alimentares, intolerâncias a leite, a glúten, soja. O público de diabéticos vem crescendo, nossa, consideravelmente. A gente atende todo dia muitos clientes novos que vêm nos procurar pedindo ajuda, às vezes em chás, em alimentação, algum biscoito, alguma coisa geleia sem açúcar, alguma alimentação que seja totalmente livre de açúcar, porque é difícil também de encontrar, né? Não tem acesso em qualquer lugar desses produtos, mas as pessoas, por conta dessa alteração nos alimentos que existe no mundo inteiro hoje, infelizmente, as pessoas estão adoecendo cada vez mais. E assim, para você encontrar produtos, por exemplo, vem uma pessoa lá com uma doença X, Y, Z, sei lá, como você diz, é difícil encontrar produtos nessa linhagem para eles. Linha. Hoje existem cada vez mais inovações, produtos. A gente percebe dos nossos fornecedores, como eu que faço as compras com a ajuda das meninas lá. É incrível como esse ramo cresce cada vez mais no mundo. Hoje, antigamente, alguns anos atrás, você comer um biscoito sem açúcar, sem leite, sem glúten, era horrível, sou bem sincera, graça, né? Sem graça nenhuma, o pessoal não gostava. Tinha gente que comprava, consumia, por isso da dificuldade das vendas também, porque era um produto que às vezes a pessoa tinha que consumir, mas não era gostoso, não era apetitoso. E isso mudou muito. Hoje tem produtos assim incríveis, muito saborosos, que se assemelham muito com o sabor do produto, cheio de açúcar, de aditivos. Então, as empresas estão se atualizando, buscando cada vez mais recursos naturais para trazerem alimentos com mais sabor e qualidade para as pessoas também. E você estava localizada sempre ao lado da Dade. Aí Isso. você fez uma alteração de endereço em 2023. Isso. Né? Por que você resolveu fazer essa alteração de endereço, sendo que eram bem pertinhas? Sim. Como eu trabalhei na gastronomia na Alemanha também, como atendente, garçonete, eu sempre, o primeiro sonho foi ter algo meu, um negócio meu, que aconteceu ali onde eu acabei entrando na CIA da Saúde, que era do lado da Dadilândia. Mas eu sempre vinha falando para a Daya, que era minha parceira desde o início, que eu ainda tinha um sonho um pouco maior de fazer a empresa crescer um pouco mais, ter um espaço ainda mais no centro da cidade, com talvez uma ala que não fosse só dos naturais, que pudesse proporcionar um momento de prazer, de café, de poder consumir ali junto algum salgado, algum bolo, ter um canto do café também junto, com itens presenteáveis, fazer a loja crescer um pouco mais, ter um espaço um pouco maior. E as coisas foram acontecendo. Em 2023 eu escutei que essa sala ia vagar, fui conversar com o pessoal do hotel e foi mais uma vez que eu vi que as coisas, como eu sempre falo, não acontecem por acaso. Era eu, na frente de mim tinha mais 3 pessoas que queriam a sala. Achei que não seria para mim dessa vez, mas enfim, eu continuaria ali onde eu estava. Eu já estava muito feliz ali, trabalhando com o que eu gostava. Eu entrei nesse ramo, nesse mundo de cabeça, estudei bastante também e eu já era muito feliz aonde eu estava. Mas aconteceu que ele me chamou, deu certo, consegui alugar a sala e foi em 2023 que a Viva Mais então migrou para a Rua do Comércio, mais centralizada ainda na cidade, onde a gente pôde fazer essa ala de café, de itens presenteáveis, deixar a loja um pouco mais maior e do jeito que era o meu sonho mesmo. Hoje, então, vocês oferecem também cafés, as pessoas podem sentar para fazer reuniões ali. Isso, lanches. Encontro de amigas. A gente tem também, o nosso horário de atendimento é bem amplo, então eu normalmente estou às 7h30 da manhã já na loja, mas é às 8 que ela está oficialmente aberta, até às 18h30. A gente nunca fecha o meio-dia, é sempre normalmente eu que estou lá de meio-dia. As meninas fazem sua pausa, à tarde de tarde estamos entre 3, de manhã está sempre eu e a Daya.
Eu sempre digo, é um prazer. Meio-dia eu tô lá, a gente conta com parcerias incríveis hoje na loja, da Le Porti de Descanso, que tem produtos de qualidade, a Marmitíssima de São Miguel, que são marmitas pré-congeladas, prontas, muito boas. Quem é consumidor e cliente nosso sabe do que eu tô falando. Então, sempre tem movimento. Meio-dia eu tô lá, vem algumas pessoas tomar café, vem outras almoçar. E eu sou bem sincera em falar que eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu adoro esse atendimento ao público, poder conversar com as pessoas, ajudar as pessoas. É um prazer trabalhar nesse ramo também, porque a gente vê as pessoas voltarem depois de 30, 60 dias, suplementando às vezes com alguma vitamina que foi indicação nossa, algum chá que foi indicação, comendo um pouco mais saudável, às vezes grãos, sementes, e eles retornam em 30, 60 dias muito satisfeitos, às vezes com menos peso e realmente realizados com essa mudança de estilo que trouxe para a vida deles também. E às vezes, né, complementar com alguma coisa diferente no almoço, ou mesmo eu faço meu pão mesmo, né, eu vou sempre lá comprar os Sim, grãos. Como isso faz a diferença também no nosso organismo. bem-estar, né? A gente se sente outra pessoa, né, tu fazendo a tua comida, ou pelo menos tomando alguma suplementação. Porque às vezes a gente está cansada, está desanimada, e a gente também não sabe o que tá acontecendo comigo, Isso. né? Às vezes falta uma suplementação de vitaminas ou de minerais, enfim. Eu acho isso muito bacana ter esse espaço, né, para as pessoas poder estar lá. Mas também vocês devem estar sempre se atualizando, né? Isso. Vem medicamento novo, suplementação nova, vocês têm que também saber o que dar, Oferecer para o cliente, pro com cliente. certeza. Eu sempre falo para as meninas também. É uma responsabilidade, né? A pessoa vem, às vezes, procurar um emagrecedor natural, um chá, quer um chá para esse fim. Você vai lá, pesquisa, a gente tem acesso sempre a 2, 3 nutricionistas que nos ajudam também com dicas. E você precisa saber o que você está oferecendo para o seu cliente, tá? Atualizada, estudar, chegou produto novo, chegou biscoito, suplementação nova, pesquisa, ler os ingredientes, ver o que realmente tem dentro dele, para que público eu posso oferecer esse produto. Como é gratificante ver eles voltarem felizes, falando que mudaram o estilo de vida, que estão se sentindo melhor, também uma responsabilidade nossa vender o produto certo para eles. E assim, Vera, se tu conseguisse olhar para trás e falar alguma coisa para a Vera dos 18 anos, o que tu falaria para essa pessoa lá dos 18 anos, hoje? Ai, a gente tem que cuidar para não ficar emotiva, né? Mas eu falaria para a Vera dos 18 anos que está embarcando no ônibus indo para a Áustria, eu diria: você conseguiu. Você está realizando muitos sonhos seus, continua com muita força, persistente, porque hoje eu sou muito grata, sou muito feliz com tudo que eu já conquistei com muito trabalho e posso falar que sou realmente muito feliz. E para você, o que realmente é o sucesso? Sucesso para mim é ter saúde, em primeiro lugar, trabalhar com o que eu amo, com o que me faz feliz e poder desfrutar da minha família, dos domingos, dos finais de semana com a família, com as pessoas que eu mais amo. Para mim isso é sucesso. E assim, um conselho que você daria para as mulheres que querem empreender, né? E também quem já está nessa jornada. Que conselho você daria para essas mulheres? Persista. Se é o que você muito deseja, quer, se está na sua cabeça, também para aquelas que têm às vezes um desejo e têm aquele medo e ainda não realizaram aquele desejo. Se você tem isso na sua cabeça e aquilo fica todo dia lá e no seu coração, persista, tenha coragem. Quando você tem coragem, seja persistente, trabalhe, as coisas acontecem. Tudo acontece. Se é um desejo muito grande que você tem dentro de você, você consegue. E se a gente vai fazer agora uma análise da tua vida, né? Começou, trabalhou como babá, trabalhou na lotérica, foi para a Alemanha, para a Áustria, fez toda essa viagem, né? Porque isso também
é um baita negócio ter ido para lá, né? Porque aprender lá, longe dos pais, longe da família, para quem é muito família, é um desafio enorme. Então, a gente vai fazer uma análise da tua vida, às vezes em tão pouco tempo, né? A gente pensa assim, nossa, quanta coisa eu consegui realizar em tão pouco tempo. Sim. Porque às vezes, né, antigamente as pessoas demoravam a vida toda para conseguir realizar um pequeno sonho, né? E se tu vai olhar para a tua vida, quanta coisa você já fez em um curto espaço de tempo. Eu sempre digo, isso é persistência, é ter fé, família do teu lado, pensamento positivo. Sempre digo, ter ido para a Europa dos 18 aos 26 anos que eu fui, foi a faculdade da minha vida. Acabei depois fazendo alguns cursos ainda aqui, profissionalizantes, cursos de gestão, às vezes à distância, mas o meu maior aprendizado foi ter saído de casa aos 18 anos, ter feito esses anos na Europa, de muito trabalho e dedicação. Sempre falo, foi a faculdade da minha vida. Eu aprendi demais com essa cultura lá, estar longe de casa, aprender a se virar sozinha. E, nossa, você aprende demais com isso. E hoje eu falo muito disso para os meus filhos, conto muito sobre essa minha história, sobre essa minha passagem, essa fase da minha vida para lá, para eles, porque hoje eu já vejo no meu filho mais velho um pouco desse desejo de conhecer também e seguir meus passos. E eu sempre vou ser, eu digo hoje já para eles, a maior incentivadora disso, que eles também possam voar, né? A gente tem filhos para o mundo, como a gente fala, né? Mesmo às vezes doendo, machucando, mas hoje é meu maior desejo que eles também sigam seus sonhos, sejam felizes e talvez sigam um pouco dos passos que eu tive, porque isso engrandece muito a vida das pessoas. Eu acho que as pessoas, elas se tornam mais fortes, mais resilientes, né? Estando também distante e enfrentando todas essas dificuldades. E você sempre foi muito determinada, muito sonhadora. Qual é o seu próximo sonho? Tem algum sonho a seguir? A gente sempre tem alguns no coração, né? Mas o meu maior sonho é ver meus filhos saudáveis, felizes, prosperando também, e seguir a vida do jeito que eu tô. Como eu falei, sou muito grata pela minha história, pela minha vida e peço todo dia saúde. Saúde para continuar vendo tudo acontecer, ver eles crescer, que são a minha prioridade hoje, meus meninos, e ver eles, poder ver eles crescerem felizes e prosperar também nessa vida. E você que está aí nos acompanhando, assistindo a Vera, quanta força, quanta resiliência, quanta vontade de crescer e de empreender. Isso nos deixa muito assim honradas de ter você aqui no programa, porque mulheres fortes, elas fortalecem outras mulheres. Com certeza. Então esse programa, ele vem justamente com essa pegada de a gente nos fortalecer, a gente criar uma conexão, a gente mostrar a história, porque é muito bonito, lindo, maravilhoso ver a Vera lá no seu negócio. Mas o que tem por trás daquele negócio, né? Uma mulher que teve seus desafios, que teve suas dificuldades, mas que está ali oferecendo o melhor de si para quem entra na loja. Então, a dona Clara Gribler dizia uma coisa assim que eu nunca mais esqueci. Se a minha porta, dentro da Rua do Comércio, que tem quase 2.000 metros, se alguém escolheu entrar no meu 1 metro de porta, eu preciso atender da melhor forma possível. É porque ela escolheu estar comigo. Ela sempre falava isso. Que bonito, né? E é exatamente assim. Então, a gente vê também, quando a gente entra lá na tua loja, quanta amorosidade, quanto cuidado que vocês têm também no atendimento
para com os clientes, para com a gente que entra lá. Isso é muito, muito lindo, assim. Você tem, além da Daia, você tem mais a outra menina. A Josi, a Josi também, ela está conosco agora, ela veio com a Viva Mais, na abertura da Viva Mais na Rua do Comércio, como a gente teve a ala do café junto e mais algumas coisas que a gente ampliou junto com a loja, a gente sentiu a necessidade de termos mais uma ajudante e ela veio nesse momento para engrandecer a loja mais ainda. Eu fui muito feliz nas minhas escolhas, a gente trabalha como irmãs lá, somos muito felizes as três lá, a gente se entende muito bem e isso a gente prioriza muito o que você acabou de falar. A gente conversa muito entre a gente lá e eu sempre digo, o que é primordial, o nosso maior desafio é fazer as pessoas se sentirem bem aqui dentro, se sentirem em casa, deixar elas agradáveis, fazer com que elas voltem até nós, ou falem, ou que eles sejam a principal propaganda do nosso negócio. Falem de como foram bem atendidos, de como aquele produto que eles compraram lá conosco ajudou eles, fez eles se sentir melhor. Eu acho que é isso que vale a pena. E aí nós já estamos nos aproximando aí do final da nossa conversa, que foi extremamente agradável. Mas assim, para o pessoal saber aonde está localizada a loja, se vocês têm redes sociais, se vocês divulgam algumas coisas nas redes sociais sobre os produtos, se quiser deixar algum recado aí para as pessoas, aquela câmera lá é toda sua. Obrigada. Sim, venham nos visitar. Hoje a gente tem uma clientela muito boa, fidelizada, mas se você ainda não conhece a Viva Mais, produtos naturais, a gente fica localizada ao lado do Hotel União, na Rua do Comércio, 412 é a nossa sala. Estamos todos os dias lá, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 18h30 da tarde, sem fechar o meio-dia. Nos sábados o nosso atendimento é das 8 às 12 horas e esperamos vocês. É um prazer atendê-los. Se tiver alguma dúvida, alguma restrição alimentar ou apenas quiser vir tomar um chimarrão conosco, tomar um café, serão todos muito bem-vindos. Muito bem, pessoal. E você que esteve aí conosco, hoje nós conhecemos uma história de coragem, raízes, forças e sonhos construídos com trabalho e amor. A Vera nos mostra que nunca devemos esquecer de onde viemos, que a família é a base e que o foco e a persistência é possível transformar medo e conquista. Vera, muito obrigada por estar aqui conosco nesse Mulheres em Movimento, um programa dedicado a nós, mulheres, para nos fortalecer, para que a gente seja luz e inspiração para outras mulheres seguirem à frente. Fiquei muito honrada com você estar aqui e você participar desse movimento que só vai crescer aí no nosso município e toda a nossa região. Muito obrigada. Para você que esteve conosco também, muito obrigada.